Eu passei 40 anos construindo relacionamentos. Relacionamentos que me levaram de um apartamento de 2 quartos a gerenciar 150 bilhões de dólares. E nessa jornada eu descobri algo que mudou tudo. 6 palavras, apenas 6, que abrem portas, que criam conexões, que transformam estranhos em aliados. E vou te ensinar essas palavras agora. Pronto para as 6 palavras? Aqui estão. Como eu posso ajudar você? Parece simples demais? Eu sei, mas deixa eu te explicar o poder devastador dessas palavras quando usadas corretamente, porque 99% das pessoas falam essas palavras errado, mecanicamente, sem genuinidade, e aí não funciona. E aqui está o paradoxo. Quando você ajuda sem esperar retorno, você recebe retorno multiplicado. Não imediatamente, mas eventualmente. Porque você criou débito positivo. A pessoa se sente em dívida com você. Não dívida pesada, forçada, mas dívida leve, natural. E ela quer retribuir. Sabe o que aconteceu? Ele se tornou um dos meus primeiros clientes. E não apenas isso, ele me apresentou para dezenas de outros executivos. Me abriu portas que levariam anos para abrir sozinho. Tudo porque eu comecei com como eu posso ajudar você, e realmente quis dizer isso. Integridade porque eu não quero estar associado com gente desonesta. Trabalho duro porque eu não ajudo preguiçosos. E reciprocidade porque relacionamento é via de mão dupla. Se eu ajudo e a pessoa só recebe, sem nunca estar disposta a retribuir, não é relacionamento, é parasitismo. Mas se alguém chega e demonstra curiosidade genuína, faz perguntas inteligentes, ouve atentamente e então pergunta: como eu posso ajudar você? Eu presto atenção. Porque essa pessoa é rara e eu quero raros na minha rede. Pode ser ajuda pequena. Você mencionou que está procurando padaria boa. Eu conheço uma. Posso te mandar o endereço. Pequeno, mas mostra a atenção. Mostra que você ouviu. Mostra que você se importa. Quando você oferece ajuda genuína e a pessoa aceita sem gratidão, sem reciprocidade, sem valorizar, você aprendeu algo valioso. Essa pessoa é taker, pegador. E você não quer pegadores na sua vida. Eles drenam, sugam, nunca retribuem. Porque no longo prazo, as pessoas que prosperam em qualquer organização, em qualquer rede, em qualquer comunidade, são as que agregam, que ajudam, que tornam a vida dos outros melhor. E as que apenas pegam, eventualmente ficam isoladas, sozinhas, sem suporte. Tem algo específico que eu possa fazer para facilitar isso? Todas essas variações fazem a mesma coisa, tiram o foco de você, colocam no outro, demonstram genuíno interesse e abrem espaço para a conexão real. Opção 1. Você pode ajudar e ajuda, ótimo. Você acabou de criar conexão positiva e débito de reciprocidade. Opção 3. Você não pode ajudar e não conhece ninguém que possa. Você é honesto sobre isso, não tem problema. O simples fato de você ter perguntado genuinamente já criou impressão positiva. E você pode dizer: não posso ajudar com isso agora, mas se eu souber de algo relevante, eu te aviso. E se você realmente avisar quando souber, você mantém sua palavra. E isso constrói confiança. Contexto pode ser simples. Você está no mesmo evento. Você foi apresentado por alguém. Você tem interesse comum. Você trabalha na mesma área. Qualquer coisa que crie mínima fundação para a interação. Mas se você fala com um tom genuíno, com curiosidade real, com energia positiva, a pessoa abre, porque ela sente que você realmente se importa. Eu faço isso constantemente. Quando eu converso com alguém, eu estou genuinamente curioso. O que motiva essa pessoa? Quais são seus desafios? O que ela está tentando alcançar? E essa curiosidade genuína transparece, as pessoas sentem e se abrem. Então, quando alguém me conta um problema, eu não salto imediatamente com solução. Eu faço mais perguntas, eu entendo mais profundamente, e só depois que eu realmente entendi, eu pergunto:
Posso compartilhar uma perspectiva? E se a pessoa diz sim, aí eu compartilho. Apenas ouvir já é forma poderosa de ajuda, porque a maioria das pessoas não tem ninguém que realmente ouça. Todo mundo está tão focado em si mesmo que ninguém para realmente prestar atenção. O que criava conexões era quando eu realmente ouvia, quando eu estava presente, quando eu dava atenção total. E então, baseado no que ouvi, eu perguntava como poderia ajudar. E ajudava. Como eu posso contribuir para esse time? Como eu posso agregar valor para essa comunidade? Quando você pensa nesse nível, você se torna líder. Porque liderança genuína é sobre servir, não sobre mandar, não sobre ter poder sobre outros, mas sobre empoderar outros, sobre ajudá-los a alcançar seu potencial. Então, se você quer liderar em qualquer contexto, comece com essas 6 palavras. Como eu posso ajudar você? E então cumpra, consistentemente. Primeiro, identifique 3 pessoas que você quer construir relacionamento mais profundo. Pode ser profissional, pode ser pessoal, tanto faz. Terceiro, identifique uma forma específica, concreta, que você pode ajudar, não vaga, específica. Eu posso te conectar com fulano. Eu posso revisar esse documento. Eu posso compartilhar essa ferramenta que uso. Sexto, observe como a pessoa reagiu. Ela agradeceu genuinamente, ela valorizou, ela demonstrou reciprocidade. Baseado nisso, decida se quer continuar investindo nessa relação ou não. Então começa hoje. Escolhe uma pessoa, pensa como você pode ajudar e ajuda, sem esperar nada, e vê o que acontece. As 6 palavras mais poderosas que eu conheço. Como eu posso ajudar você? Use elas, viva elas, e veja sua vida transformar. Mas antes você precisa entender algo crucial. Essas palavras não são mágica, não são truque de vendedor. São princípio fundamental de como os seres humanos funcionam. E quando você entende esse princípio, você não precisa memorizar script. Você se torna naturalmente magnético. Primeiro, vamos entender a psicologia. Todo ser humano tem necessidades, problemas, desejos não realizados. E a maioria das pessoas ao redor não está interessada em ajudar. Está interessada em tirar vantagem. Então, quando você chega genuinamente disposto a ajudar, você se destaca. Imediatamente, radicalmente. A maioria das pessoas nessa situação tentaria impressioná-lo, falar de suas ideias brilhantes, tentar vender algo. Eu fiz o oposto. Eu perguntei sobre os desafios dele, sobre o que estava tentando resolver. E quando ele compartilhou, eu pensei genuinamente em como poderia ajudar. Então, quando você pergunta como eu posso ajudar você, você ouve atentamente a resposta. E então você avalia. Isso está dentro das minhas capacidades? Isso alinha com meus valores? Essa pessoa merece meu investimento? Mas quando você encontra pessoas com essas 3 qualidades e oferece ajuda genuína, você constrói algo poderoso. Você constrói rede, constrói reputação, constrói capital social que vale muito mais que capital financeiro. Você está em entrevista de emprego. A maioria dos candidatos tenta mostrar porque eles são incríveis, suas qualificações, suas conquistas. Isso é esperado, faz parte. Mas se em algum momento você consegue virar e perguntar genuinamente qual é o maior desafio que essa posição precisa resolver, e então, como eu especificamente posso ajudar a resolver isso, você se diferencia completamente. Mas quando você oferece ajuda e a pessoa agradece genuinamente, talvez até se oferece para retribuir de alguma forma, você encontrou giver, doador. E givers constroem redes poderosas, porque eles criam ciclos positivos de reciprocidade. Agora vamos falar de variações dessas 6 palavras, porque dependendo do contexto, você pode adaptar. A essência permanece, mas a forma muda. O que seria mais útil para você neste momento?
Como seria uma solução ideal na sua visão? Mas aqui está o aviso. Você precisa estar preparado para a resposta. Porque quando você pergunta como pode ajudar, a pessoa pode te dizer. E aí você tem 3 opções. Opção 2. Você não pode ajudar, mas conhece alguém que pode. Você faz a conexão. Isso também é valioso. Você se tornou facilitador. E facilitadores são extremamente valiosos. Eu tenho regra pessoal. Eu só ofereço o que posso cumprir. Então, quando eu pergunto como posso ajudar, eu estou genuinamente disposto a investir tempo e energia na resposta. Se eu não estou disposto, eu não pergunto. Então, depois de alguma conversa inicial, depois de demonstrar algum interesse genuíno, aí você pode fazer a pergunta. E ela vai soar natural, orgânica, genuína. E para ter esse tom genuíno, você precisa realmente se importar. Não dá para fingir indefinidamente. Então, desenvolva genuíno interesse por pessoas, por suas histórias, por seus desafios, por suas jornadas. Agora, deixa eu te contar um erro comum. Pessoas oferecem ajudar e depois dão conselho não solicitado. Isso não é ajudar. Isso é ego. Mas mesmo quando compartilho, eu não imponho. Eu ofereço como possibilidade, como algo para considerar. Porque a decisão final é sempre da pessoa, é a vida dela, o problema dela. E ela precisa de autonomia para resolver do jeito dela. Então, quando você para, quando você realmente ouve, quando você faz perguntas que mostram que você está processando o que foi dito, você se torna raro, valioso, magnético. Essas conexões se tornaram base de tudo. Clientes, parceiros, funcionários, mentores, amigos. Todos começaram com genuíno interesse e genuína disposição para ajudar. Como eu posso ajudar a organização a alcançar suas metas? E os melhores líderes que eu conheci, os mais efetivos, os mais respeitados, são todos servos. Começam perguntando como podem ajudar, e então eles ajudam. Consistentemente, generosamente, genuinamente. Deixa eu te dar um framework prático para aplicar isso hoje. Segundo, para cada uma dessas pessoas, invista tempo entendendo seus desafios, seus objetivos, seus desejos. Pode ser através de conversa, pode ser através de observação, pode ser através de pesquisa. Quinto, ajude, execute, entregue, no prazo, com qualidade, sem esperar nada imediato. E você faz isso com 3 pessoas por mês. Em um ano, você tem 36 relacionamentos mais profundos. E esses 36 relacionamentos podem mudar completamente sua vida. Profissionalmente, pessoalmente, financeiramente. Eu garanto. Se você faz isso consistentemente, genuinamente, estrategicamente, você vai construir rede que te leva a lugares que você nem imagina possíveis. Porque você está plantando sementes de reciprocidade e essas sementes eventualmente dão frutos. A maioria das pessoas erra completamente na hora de se conectar com outros. Elas focam em si mesmas. Querem impressionar, querem mostrar valor, querem provar que são importantes. E isso repele, sempre repele. Por quê? Porque ninguém se importa com você. Pelo menos não no começo. Mas a palavra-chave aqui é genuinamente. Você não pode fingir, não pode usar isso como técnica de manipulação, porque as pessoas sentem. Elas não sabem explicar, mas sentem quando algo é falso. E quando sentem falsidade, as defesas sobem, a conexão morre. Eu não tinha dinheiro, não tinha equipe, não tinha recursos, mas eu tinha tempo e eu tinha cérebro. Então eu ofereci fazer uma análise gratuita de um problema que ele estava enfrentando. Levei semanas, não cobrei nada. Apenas entreguei o melhor trabalho que eu conseguia fazer. Porque você não pode ajudar todo mundo. Você tem recursos limitados, tempo limitado, energia limitada. Então você precisa escolher. E eu escolho ajudar pessoas que demonstram 3 qualidades: integridade, trabalho duro e reciprocidade. Você está em networking, evento profissional. A maioria das pessoas chega com pitch.
Eu faço isso. Eu vendo aquilo. Você precisa disso. Repulsivo. Eu evito essas pessoas ativamente. Se você está tentando construir relacionamento pessoal, romântico ou amizade, o mesmo princípio se aplica. Pare de tentar impressionar. Pare de falar de você. Pergunte, ouça, entenda e, quando entender, pergunte como pode ajudar. A Bridgewater, eu construí cultura inteira em torno desse princípio. Eu chamo de Meaningful Work and Meaningful Relationships. Trabalho significativo e relacionamentos significativos. E relacionamentos significativos são construídos em ajuda mútua genuína. Em vez de como eu posso ajudar você, você pode dizer: o que você nunca faz é a opção 4. Oferecer ajudar e não ajudar. Ou prometer algo e não entregar. Isso destrói confiança instantaneamente. E confiança, uma vez quebrada, é quase impossível de reconstruir. Você aborda estranho completo na rua e fala: como eu posso ajudar você? Vai soar bizarro, forçado, falso. Então você precisa criar contexto primeiro. Outra coisa, tom de voz importa enormemente. Se você fala como eu posso ajudar você com tom mecânico de vendedor de script decorado, a pessoa sente e repele. E quando elas se abrem, elas compartilham informações valiosas, não apenas superficiais, mas profundas. E essas informações me permitem realmente ajudar de forma significativa. Quando você respeita a autonomia das pessoas, elas confiam mais em você, porque elas sabem que você não está tentando controlar, não está tentando manipular, está genuinamente tentando agregar. Eu aprendi isso construindo a Bridgewater. Nos primeiros anos, eu achava que meu valor estava nas minhas ideias, nas minhas análises, no meu intelecto. E isso tinha valor, sim, mas não era o que criava conexões mais profundas. Agora, tem um nível mais profundo dessas 6 palavras. Além de perguntar como eu posso ajudar você para indivíduos, você pode perguntar para grupos, para comunidades, para organizações. E por isso as pessoas o seguem, não por medo, não por obrigação, mas porque querem, porque sentem que esse líder está genuinamente investido no sucesso delas. Quarto, ofereça ajudar. Não espere ser pedido, seja proativo. Eu percebi que você está trabalhando nisso. Eu posso ajudar fazendo aquilo, sem compromisso, sem esperar nada. Só quero agregar. Porque vida não é sobre o que você sabe, é sobre quem conhece você. E não apenas conhece, mas confia, respeita, quer ver você ter sucesso. E esse tipo de relacionamento só é construído através de ajuda genuína. É brutal, mas é verdade. Quando você conhece alguém, essa pessoa está pensando em uma coisa, ela mesma, seus problemas, suas necessidades, seus desejos. Então, se você chega falando de você, de suas conquistas, de como você é incrível, você perdeu. Completamente. Então, quando eu digo como eu posso ajudar você, eu preciso realmente querer ajudar. Preciso estar genuinamente curioso sobre os desafios da pessoa. Preciso estar disposto a investir tempo, energia, talvez recursos, sem esperar nada imediato em troca. Mas deixa eu ser claro. Ajudar não significa ser capacho, não significa dizer sim para tudo, não significa se sacrificar até a exaustão. Ajudar estrategicamente é diferente de ser usado. Agora vamos falar de como aplicar essas 6 palavras em diferentes contextos, porque contexto muda tudo. E essas pequenas ajudas se acumulam, criam padrão. A pessoa começa a te ver como alguém confiável, alguém que agrega, alguém que vale ter por perto. E relacionamentos profundos são construídos exatamente assim, tijolo por tijolo, pequena ajuda. Então, quando alguém novo entra na empresa, uma das primeiras coisas que observo é: essa pessoa pergunta como pode ajudar? Ou essa pessoa apenas demanda, apenas pega? E baseado nisso, eu sei se ela vai prosperar ou não. Qual é o maior desafio que você está enfrentando agora?
Isso me traz para outro ponto crucial: timing. Você não pode chegar em qualquer pessoa aleatória e perguntar como pode ajudar. Haver contexto mínimo, algum rapport, alguma conexão. Ajudar é fazer o que a pessoa pediu, o que ela realmente precisa, mesmo que não tenha articulado. Não é impor sua visão, não é provar que você é esperto, é genuinamente servir. E aqui está outra dimensão. Ajudar não é sempre fazer algo. Às vezes é apenas ouvir, profundamente, atentamente, sem julgar, sem interromper, sem já estar formulando resposta enquanto a pessoa fala. As 6 palavras que eu descobri fazem o oposto. Elas tiram o foco de você e colocam no outro. E quando você faz isso genuinamente, algo mágico acontece. A pessoa se sente vista, valorizada, importante. E aí ela se abre, confia, conecta. Deixa eu te dar exemplos reais da minha vida. Quando eu estava começando a Bridgewater, eu conheci um executivo sênior de uma grande corporação. Ele tinha muito mais experiência que eu, muito mais conexões, muito mais recursos. Agora, deixa eu te contar algo que a maioria não percebe. Como eu posso ajudar você funciona nos 2 sentidos. Não é apenas ferramenta para você conseguir coisas. É também filtro para descobrir quem vale a pena ter na sua vida.